Boa tarde a todos. Então, nós vamos fazer agora uma apresentação sobre o que foi elaborado ao longo desse semestre, de uma concepção, né, de proposta para a renovação do nosso curso. Essa é uma proposta que o Paulo Castral e a Lúcia vão fazer a apresentação. Só adianto, né, que não é uma proposta completa, né, é uma concepção de uma reestruturação do curso. Ou seja, algumas das questões que nós levantamos durante o processo, nesse 1 ano e meio, né, nós buscamos dar uma concretude em termos de um direcionamento, no sentido de gerar uma proposta. Quando nós conversamos na congregação, na comissão de graduação sobre o nosso seminário, nós havíamos pensado inicialmente o seminário em outubro, agora eu não me recordo se era na semana da iniciação científica ou na semana da pesquisa. E aí, como nós tivemos uma série de atividades agendadas, nós tivemos que transpor a discussão do seminário agora para novembro, sabendo que já seria um período problemático, né, em função do final do semestre, e que muito provavelmente nós não teríamos uma adesão muito grande de professores, particularmente de alunos, né? E hoje isso se verifica, ainda que de professores a gente tem mantido, essa reunião mantém, né, um número parecido com todas as outras. Com relação aos alunos, independente da nossa conversa hoje aqui, eu estava conversando com o pessoal da SAL de manhã e agora também com a Laura, a gente tinha aventado a possibilidade de fazer uma primeira conversa também dessa proposta com a SAL, no sentido dela poder organizar diretamente parte dessa discussão com os alunos, né? Ou seja, permitir, né, que os próprios alunos também criem o seu circuito de discussão, e aí, como a SAL, a representação estudantil, tem participado da elaboração na comissão de graduação, essa reunião seria a possibilidade, né, de fazer essa ponte entre a comissão de graduação também e a instância organizada dos estudantes. O que está sendo distribuído para os colegas é um recorte que o professor Carlos Martins fez da equipe que fez o processo de avaliação, né, a equipe internacional que fez o processo de avaliação. É um recorte que o professor fez, depois eu acho que pode esclarecer, que ele fez alguns itens relativos à graduação que ele achou relevante. Né? Muito longo. Bastante preciso, que acho que a nossa conversa. Depois esse documento vai, enfim, né, será melhor distribuído na sua íntegra. Para esclarecer isso, eu achei que já estaria no site, mas verifiquei hoje com a assistência que ainda não está disponível no sistema. O professor tem que me mandar, como diretor, uma primeira versão para verificar, sabe, falta alguns probleminhas de revisão, tipo aquele número de graduandos depois de 2010, que ainda está XX. Mas, de qualquer forma, o que nos interessa aqui hoje... Bom, e antes também a Lúcia. Oi. Perfeito. Eu acho que primeiro a gente faria a discussão da apresentação, aí se tivermos, digamos assim, fôlego, já ir preparando. Pode ser. Perfeito. Ótimo.
Só um dado, não sei se os colegas tiveram acesso. Agora, na FUVEST, o nosso curso está entre os 25 cursos de maior procura. Né? Saiu um ranking na Folha de São Paulo, ainda não, mas só com os 10 primeiros, nós não estamos, mas nós estamos numa posição muito boa. Acho que entre os 20 primeiros, 14 primeiros, né? A relação que foi projetada no CEOL, destaca todos os cursos que têm acima de 25 candidatos por curso. E nós estamos dentro desse 14º, o que é muito interessante. Era o 11º. Até era, durante 2, 3 anos foi. A medicina de Ribeirão está A medicina de Ribeirão está com 70 e não sei quanto, assim. Bom, podemos começar então? Bom, boa tarde. A gente dividiu a nossa apresentação aqui só como um pontapé inicial para a discussão. Uma primeira parte é uma recuperação do que foi já o processo de renovação começado em 2013, então 2013, 2014 e agora, 2015. E depois, essa proposta preliminar, então a gente fez uma síntese dessas discussões que aconteceram em 2013 e 2014, e como a gente fez, então, a passagem das discussões coletivas que a gente teve no ano passado para uma proposta preliminar de renovação do curso. Tá? Nossa, tá ruim, né? O projetor está cortando, né? O quê? Não, cortou em cima e cortou embaixo. E ainda está desfocado esse projetor. Já desde a outra apresentação eu já tinha visto. Então, olha só para recuperar então, o acúmulo aqui de eventos, não vou aqui detalhar, mas a gente começou em 2013 com 3 debates gerais, discutindo qual seria o perfil do profissional, e daí surgiu a ideia de se formarem eixos temáticos de discussão. Aí a gente começou 2014 definindo quais seriam esses eixos temáticos em 2 debates gerais, logo no começo do ano. E então a gente definiu 5 eixos, e aí houve reuniões específicas de cada eixo se organizou independentemente. Ainda no primeiro semestre a gente fez mais 3 debates com os resultados das discussões dos eixos temáticos. Depois desse debate tirou como encaminhamento, tirou a importância das sequências atuais apresentarem os conteúdos das disciplinas atuais, para a gente conhecer melhor o curso. E aí apenas 2 sequências apresentaram, Teoria, História e Representação em Linguagem. As outras 2 a gente não conseguiu dar sequência. E depois, no segundo semestre, a gente fez mais 3 debates gerais. E aí trouxe, de novo, a síntese dos eixos, e os alunos tiveram 2 apresentações com a discussão dos alunos, e houve aquela síntese, então, da discussão que houve nos anos, em cada ano, aquele questionário que os alunos aplicaram, etc. Em 2015, a gente começou, em março, fazendo um primeiro seminário, em que a gente, então, trouxe aquele documento, discutindo, amadurecendo as ideias que tinham sido discutidas em 2014, e aí tirou um grupo de trabalho da própria CG para discutir essa proposta. Tá? E aí, durante 2015, a gente fez várias reuniões de discussão, tanto do que foi levantado nos eixos, um diagnóstico sobre a situação atual das disciplinas e uma discussão da proposta em si. Aí, só para relembrar, e para quem não participou, os 5 eixos temáticos, então, processos de urbanização, teoria, história e intervenção. O eixo 2, território e a questão ambiental, as múltiplas dimensões da sustentabilidade. O eixo 3, construção do edifício e da cidade, materiais, técnicas e tecnologia. O 4, questão do patrimônio, concepções, políticas e intervenções. E o eixo 5, arquitetura, cultura urbana e política. No próximo... Aí, só lembrando que, na verdade, esses eixos não eram eixos estruturadores do curso, mas eram eixos em função de atualização dos conteúdos do curso. Então, eles estavam vinculados à ideia de ausências ou fragilidades do curso. Então, seriam discussões para complementar os conteúdos, enfim, trabalhar como seria a atualização do curso.
aqui, a gente não vai ler isso aqui, mas da síntese a gente conseguiu... porque, assim, cada eixo foi uma constatação, cada eixo discutiu em níveis diferentes de aprofundamento, ou questão de conteúdo, ou formas, né, ou estratégias didáticas. E aqui foi o que a gente conseguiu extrair em termos de conteúdo de cada eixo, quer dizer, o que os eixos propunham como conteúdos que o curso não contemplava, né? E isso serviu muito de base para a gente, então, montar a proposta que a gente vai apresentar hoje. Tá? É mais, então, não sei se todo mundo está lembrado, mas foi esse o documento que a gente se pautou bastante. Vou pontuar. No eixo sobre urbanização, a questão que aparecia como importante era a questão de entender o processo de urbanização como um conhecimento básico para a formação do arquiteto urbanista, síntese de múltiplas determinações jurídicas, econômicas, políticas, sociais, culturais, etc. Né? Sustentabilidade, a questão de pensar essas duas vias da apropriação social e da relação entre cidade e sustentabilidade. Aí. E também aqui aparecia, né, para falar sobre sustentabilidade, significa falar sobre uma relação entre sistemas ambientais, sociais, econômicos e humanos, né? Então também a necessidade de uma transversalidade. Na construção do edifício da cidade, as dimensões que apareceram, né? A relação entre técnica e política, um conteúdo específico, a ideia do urbanismo infraestrutural, os desafios atuais no Brasil, né? Se isso ser incorporado no curso, e aí mais especificamente a relação entre projeto e construção. A questão do patrimônio apareceu, né, como uma dimensão também com múltiplas dimensões, né? A noção de patrimônio com múltiplas dimensões, então o material, tanto material quanto imaterial, também como uma transversalidade nas disciplinas de projeto. E cultura e política, a ênfase principal era a necessidade de avançar, de pensar, né, a ampliação sobre Brasil e América Latina e repensar a estratégia de periodização histórica e recortes espaço-temporais. Então, a relação como o contemporâneo, né, a contemporaneidade como estruturadora do debate. Isso foi bastante discutido, né, também nesse eixo, mas também no eixo urbanização. Só para pontuar mesmo a memória. E a discussão desses eixos, mais que abordar cada discussão como um conteúdo estanque, separado, o que a gente pode perceber na discussão e no material entregue, nos debates, é uma recorrência grande de alguns temas que perpassavam todos os eixos. E é em cima dessas recorrências que a gente foi estruturando questões para chegar na proposta que a gente trabalhou agora. Mais do que atender cada conteúdo específico, a gente procurou esses eixos estruturais das propostas. Pode passar. Aqui também a gente trouxe a síntese que os alunos, das questões trazidas pelos alunos, e aí podia dividir as questões, né, em questões estruturais e questões conjunturais, né? Estruturais, os alunos destacaram a questão, pensar a arquitetura e a cidade contemporâneas, né? E a relação entre cidade e sociedade, enfatizando-se os conteúdos sociais e políticos. Então foi mencionado o compromisso com o ensino social. Os conjunturais eu acho que não cabe aqui citar, porque a gente levou mais em consideração os estruturais aqui para elaborar a proposta. Tudo isso está naquele documento que a gente enviou em março, né, e que serviu de base para o primeiro seminário. Bom, aí como síntese, o que a gente extraiu, né, dessas permanências que o Castral colocou agora? Você quer falar? A primeira questão, então, a incorporação de questões contemporâneas, introduzir isso desde o início do curso, né? Então, como introduzir a questão contemporânea desde o início do curso, problematizar a modernidade, né, na contemporaneidade, inscrever a formação do arquiteto na dimensão histórica atual, então pensar, né, o hoje, pensar qual é essa formação do arquiteto, referir a relação entre ensino e pesquisa, considerando a produção atual de pesquisa dos docentes, então como aprimorar isso, e acho que aqui no parecer, né, da avaliação isso é destacado.
E vamos pensar assim, uma tônica em todos os eixos, nas discussões, foi que a nossa ênfase na formação deveria ser a discussão sobre a cidade. Quer dizer, a questão da cidade é fundamental aqui, é o que seria o nosso eixo norteador. Mais alguma? Miguel, quer? E aí, dentro desse processo, o que a gente vai, de alguma forma, tentar trabalhar na proposta é pensar como criar espaços didáticos e estratégias e articulações onde a gente possa abordar a cidade não como um projeto dado ou um processo definido, mas como um lugar de conflito e contradição. Ou seja, a partir desse princípio, para organizar as discussões, os conteúdos, etc., a partir com essa consideração. Pensar a questão da cidade moderna não só numa abordagem histórica, mas também numa possibilidade de como essas questões comparecem até hoje, como elas são questionadas, como elas entram em contradição ou não. E, principalmente, essa questão da mediação entre a cidade moderna e a cidade contemporânea, a relação entre elas, a relação de uma pela outra, como que a gente pode, assim, nesse processo de atualização, de trazer questões contemporâneas, trazer questões da atualidade, não apagar todo um processo e toda uma questão de repertório que a gente tem sobre a discussão do moderno, que, de alguma maneira, sempre caracterizou o próprio curso. Então, na verdade, é atualizar essa discussão perante as questões que estão se colocando hoje em dia. Então, a gente pensou bastante qual seria, então, um mote, né, uma diretriz geral para orientar essa proposta de renovação, e a ideia que era justamente fazer arquitetura e pensar a cidade de modo simultâneo e problematizado. E aí, nessa relação entre fazer arquitetura e pensar a cidade, a gente teria que sempre passar por 3 eixos ou 3 aspectos fundamentais: técnica, cultura e política. Tá? Então, acho que esse diagrama é um pouco isso. Então, a gente está sempre pensando arquitetura e cidade, fazendo e pensando ao mesmo tempo, quer dizer, problematizando, analisando e propondo, né? Por esses 3 eixos principais: técnica, cultura e política. E aí, então, o nosso desafio depois foi, bom, tudo bem, acho que isso aqui sintetiza um pouco a todos os conteúdos que foram conversados, né, ao longo dos eixos temáticos do ano passado, mas como desdobrar isso, então, numa proposta, ou quais conteúdos, então, deveriam comparecer nesses eixos e de que modo esses conteúdos se transformariam em abordagens didáticas, em estratégias didáticas. Aí, no primeiro momento, a gente trouxe, só para retomar, o perfil profissional do PPP atual, que traz todo o contexto, e, como proposta, ainda de uma forma muito sintética aqui para a apresentação, mas ela está mais escorrida, pensar esse perfil profissional nessa relação do mundo do trabalho, manter essa questão que não é para o trabalho ou para o mercado específico, regional, ou local, ou internacional, mas essa visão ampliada que é esse conceito de mundo do trabalho. E pensar isso, para não desdobrar de uma projeção de 5, 10 anos, na verdade capacitar o aluno a justamente enfrentar essa cidade que é o espaço da contradição e do conflito. Então, mais como um mediador desses processos do que propriamente como aquele que vai, de alguma forma, chegar numa solução sobre a coisa. Ou seja, a gente adota já como princípio que o papel do arquiteto, hoje em dia, e cada vez mais ao longo do processo, é menos daquele que resolve os problemas, mais daquele que media os conflitos para ir nesse processo e chegando a uma solução de uma forma mais coletiva, articulada com os profissionais, outros campos do saber, outros agentes de formação da cidade, do espaço, etc. Então, não ter essa abordagem do arquiteto como o único agente que dá conta de propor a cidade.
Então, esse seria o profissional que a gente espera, de alguma maneira, estar construindo dentro dessa nova proposta. E, para isso... Então, Então, só para a gente pautar aqui a diferença. Então, no PPP atual, essa questão essa dimensão das contradições socioespaciais ou as contradições presentes não está tão forte como agora nessa concepção que a gente está colocando aqui para discussão. Então, a dimensão da contradição e essa articulação e do conflito aparece muito mais forte. Já estava presente no PPP atual essa ideia de articular saberes, tá? Mas essa ideia de mediar múltiplos saberes, diferentes profissionais para pensar e fazer a cidade e a arquitetura aparece agora. Porque no PPP anterior tinha também muito forte a questão de que o curso ensina a aprender, não ensina a fazer. É um processo que você ensina a pessoa a pesquisar ao longo do tempo. E aí o que a gente está atualizando é que essa pesquisa está voltada justamente para essa mediação dos conflitos. Dá um enfoque um pouco mais preciso. Bom, aí como estratégia didática geral, a primeira definição, então, a gente pensou num curso, numa formação organizada em ciclos. Então, seriam 3 ciclos. No primeiro, nesses 3 ciclos, as estratégias didáticas fundamentais, né, que perpassam os três ciclos, fundamentar, né, a fundamentação, a problematização e a experimentação, quer dizer, sempre procurar trabalhar analiticamente e experimentalmente nos 3 ciclos, e aí em cada ciclo isso se desdobra em estratégias específicas, né, ou em ênfases específicas em termos didáticos, tá? Então, por isso aqui tá. Então, quer dizer, fundamentação teórico-científica presente em todos os ciclos, problematizar em todos os ciclos e experimentar em todos os ciclos, porém com ênfases e abordagens específicas em cada um deles. A princípio, o que a gente pensou? No primeiro ciclo, a ideia, então, era desnaturalizar o conhecimento, ou, né, aquilo que os alunos trazem quando eles chegam aqui, né, essa bagagem cultural, né, de formação que eles têm. A ideia de construir repertório, então, tem uma dimensão aqui de fundamentação bastante forte, e ensaiar uma problematização sobre a realidade, né, sobre as questões estudadas. No segundo ciclo, daria um avanço em relação a problematização. Então, mais do que problematizar, seria saber interpretar, né, esses problemas e esse conhecimento. Aqui, experimentar mais a fundo e conceber a problematização. Quer dizer, já ter uma estratégia de concepção muito mais forte do que no primeiro ciclo. E no terceiro ciclo também está presente a interpretação, saber interpretar esses fenômenos e os problemas da cidade, né, contemporânea, e conceber para esse mundo contemporâneo, quer dizer, conceber para a contemporaneidade. Como questão também transversal, né? Então aqui seriam estratégias didáticas, como questões ou ênfases, a gente ainda não sabe muito bem como nomear tudo isso, né? E acho que estamos aqui para discutir. A relação, então, permearia aqui o primeiro ciclo e o segundo ciclo, a relação entre modernidade e contemporaneidade, e do segundo para o terceiro, justamente a ênfase seria nos conflitos e contradições do mundo atual. E sempre a cidade aqui como articuladora de todas essas estratégias didáticas. Aí a gente tentou fazer um diagrama aqui para tentar ilustrar a proposta, mas a gente foi muito feliz. Mas a ideia é a seguinte, então, que no primeiro ciclo, como a ideia é construir repertório, desnaturalizar, então a gente teria esses eixos bem marcados, essas unidades de ensino, esses módulos, não sei, não temos nomes. Então, por exemplo, no eixo da técnica, a gente tem conteúdos específicos, tá, que estão construindo repertório aqui. A gente tem conteúdos específicos na cultura e na política. Porém, alguns conteúdos aqui podem servir tanto para a técnica quanto para a política ou para a cultura, quer dizer, eles são transversais. Poderia ter um conteúdo que perpassaria os 3, tá? Ou, né, 2 a 2,
Então, assim, mas eu tenho também o específico, né? Porque a gente está construindo repertório, então a gente tem necessidade de se aprofundar em alguns temas e em algumas questões. A ideia principal desse... Seria bom ver tudo, né? Vamos ver tudo depois. Só tem mais 3 slides, aí a gente já... A gente pode voltar depois cada um deles. Até o final. Anota. A ideia desses 3 eixos, dessas 3 unidades de ensino, a gente está partindo de um princípio que, primeiro, a ideia da integração num ano de todas as disciplinas dentro de um tema comum é real e realizável. Tem algumas experiências que já ocorreram na arquitetura, de ateliê integrado, na PUC Campinas, em alguns outros lugares, foram bacanas, mas elas sobreviveram a uma experiência. Elas não conseguiram ter uma recorrência e se manter como um padrão de estilo. Porque não dá mesmo. Ou seja, você tem problemas, você tem questões, não dá para todas as disciplinas o tempo todo estar falando da mesma coisa. Então, o que a gente pretende? É que nesse primeiro ciclo a gente crie unidades menores de integração. Que você tenha os conteúdos de técnica, cultura e política, e esses conteúdos sejam resolvidos em algumas unidades menores de ensino. Essa experimentação vai servir, ou essa articulação e integração em escala menor, ela serve depois para o segundo ciclo, a gente trabalhar uma outra coisa. Então, primeiro ter um foco, e principalmente porque o aluno não tem um repertório ainda tão elaborado, ou não tem uma consciência desse universo que ele está entrando, para poder acompanhar uma integração mais aberta. Então, é necessário também ele se acostumar com esse processo de articular conhecimentos, que a gente vê cada vez menos as pessoas conseguem criar transversalidades entre conhecimentos. É necessário construir esse processo. Não é mais um processo natural. Então, esse primeiro ciclo ele tem essa função de organizar e criar campos mais focados de integração. E por isso que tem esses 3 eixos. E aí, então a gente começou a pensar o que seriam esses quadradinhos aqui, né? Quais seriam os exemplos de conteúdos, né, de cada um dos eixos. E aqui são exemplos que a gente está aqui justamente para debater. Mas só, por exemplo, né, um conteúdo da técnica, que saiu inclusive de uma discussão do próprio eixo Construção do Edifício da Cidade. Noções sobre economia política, a relação entre economia, sociedade, técnica e política, que permeia todo o processo de produção da arquitetura, do urbanismo e da construção civil. Esse é um conteúdo que está presente em técnica e está presente em política. Tá? Por isso aqui está em amarelo. Então, seria um... Então, o eixo é cultura e política, né? Não, mas a ideia é que em técnica... As sociais, fundamentalmente, Tá, vamos? Bom... Mas, assim, aí outros específicos de técnica, noções da relação entre materialidade, construção e concepção espacial, noções de estruturação urbana, noções de estrutura e fenômenos físicos, noções de matemática e geometria, enquanto linguagem e sua relação com a arquitetura, e noções de representação e sistemas de informação. O que a gente pretende com esses núcleos, na verdade, é estar criando algumas tendências. Esses exemplos é só para, de alguma maneira, deixar um pouco mais clara a intenção e o objetivo de cada unidade dessa. A intenção é abrir um processo de discussão com os docentes interessados em cada eixo desse e aí construir de uma forma coletiva esses conteúdos. Ou seja, a gente não está aqui assim, não é que vai ser dado fundamentos de linguagem, mas os professores vão se reunir e vão articular, porque assim, o princípio básico de um projeto político-pedagógico de um curso em andamento é que ele seja uma construção coletiva dos professores que estão no curso. Diferente de um curso novo, onde quem está escrevendo o projeto articula todo o conteúdo e constrói o curso inteiro. Então, nesse caso, a gente está criando essas ênfases, esses campos, para abrir agora, no próximo processo de inovação do curso, incorporar ou articular comissões e conversas entre os professores para se elaborar esses conteúdos dentro desses enfoques. Então, a ideia hoje é discutir mais os enfoques e, provavelmente, um conteúdo específico de cada módulo desse. A gente fez um ensaio aqui, falando, olha, será que dá certo? Quais conteúdos, então, caberiam em cada eixo, até para ver se esses eixos eram condizentes ou não com os conteúdos que a gente gostaria de trabalhar no curso. Não quer dizer que isso isso integra a proposta, mas foi um ensaio em cima dos eixos, tá?
Então, essa seria a proposta do primeiro ciclo. Então, trabalhar, né, de modo mais específico em cada um dos eixos, com algumas transversalidades. Isso. Aí é o segundo ciclo. E aí, o segundo ciclo... aí aqui no segundo ciclo a gente teria uma integração mais efetiva e aí a transversalidade entre os três eixos seria enfatizada e pautada por pautada por um ou outro elemento que seriam, por enquanto a gente está chamando de temas. Isso. Então, as disciplinas ou as unidades de ensino, elas estariam dentro de cada território desse técnica, cultura e política, eles se articulariam agora em função da discussão de um tema. Isso. Então, o segundo ciclo seria estruturado a partir da organização desses temas. E poderiam ter algumas disciplinas fora desses temas que seriam de repertório ou de fundamentação que é necessária ter, independente do tema. Ou seja, preservaria alguns conteúdos com sua autonomia, que são necessários, mas alguns outros eles passariam a ser pensados a partir da articulação deles com outros conteúdos, construindo sempre um processo de discussão sobre um tema, né? Então, por exemplo, aqui, o que está aqui nesse retângulo cinza transparente seria justamente essa unidade de ensino, que a gente ainda não tem um nome, módulo, que faria a integração entre os três eixos, técnica, cultura e política, está vendo? Compondo os conteúdos desses eixos, a partir de um tema que a gente poderia, que está em aberto. Como exemplo, a gente se pautou na formulação do TGI para esse ano, como exemplo de temas possíveis, né, que o TGI gostaria de discutir em 2015, que eram justamente cidade e fluxos, um tema, cidade e espaços livres, cidade e equipamentos, cidade e habitação. Então, poderiam ser outros, né? Então isso aqui está em aberto também, mas a gente utilizou aqui como exemplo uma experiência que já está em curso aqui no curso, que é o TGI de 2015. Então é importante destacar, então a gente teria essas unidades de ensino aqui, né? Esses módulos horizontais, né? Que faria essa transversalidade, mas ainda existiriam módulos específicos de cada um dos eixos, tá? Que podem alimentar essas disciplinas ou não, mas teria não precisa ser necessariamente associado a essas disciplinas ou esses módulos, né, transversais. O terceiro ciclo seria a síntese de tudo isso e está em aberto, né, não temos um diagrama, né, está em aberto a discussão. Principalmente por conta dos dois primeiros ciclos eles estarem em discussão de formulação, ficaria meio contraditório a gente trazer uma síntese de algo que está em formação ainda. Então, esse terceiro, a formatação e enfim, o que é definido no momento que esse terceiro ciclo ele está relacionado com a articulação de tudo que foi trabalhado ao longo dos outros dois ciclos. É um pouco dentro desse princípio do TGI, mas provavelmente ele teria uma outra formulação do que uma disciplina específica. Mas essa formulação está aberta para depender desse andamento dos debates, das discussões. Bom, aí como experimentação do nosso próprio processo de renovação, a ideia seria que em 2016 a gente elaborasse, né, disciplinas optativas com essa concepção de transversalidade ou de integração que seria do segundo ciclo. Então, por exemplo, o objetivo seria, então, implementar essas unidades de ensino-aprendizagem experimentais, que necessariamente seriam multi- ou transdisciplinares, procurando articular projeto, teoria, tecnologia e representação, então, as nossas sequências atuais, estimular a participação de professores do IAL e de outras unidades, e também ampliar a contribuição de outros professores aqui nesse processo né, de discussão da renovação. O formato dessa disciplina optativa, o que a gente está pensando é ter, naqueles 2 créditos de final de tarde, algumas semanas, e aí a gente tem marcado, claro que não lembro a data, mas no slide seguinte a gente tem a data, de ter 3 dias onde o curso inteiro vai parar para ter atividades durante todo o dia das disciplinas. Que a gente acha que horário de 2 créditos é muito pouco para você poder desenvolver uma atividade experimental desse nível. O formato atual das optativas. Então, a gente vai abrir uma janela no curso na semana, para a gente estar pensando, a princípio, na semana
do Corpus Christi, que quinta-feira é feriado. E aí, então, pensa os 3 primeiros dias da semana como um espaço onde o curso vai, de alguma forma, não parar, porque não para, mas vai se concentrar em desenvolver as atividades. E depois vai ter um momento posterior onde essas optativas, as disciplinas, vão ser trazidas e discutidas como insumo para poder constituir esse segundo ciclo. Ou seja, primeiro experimentar atividades com os professores, com as áreas, com as pesquisas, com os elementos presentes no IAL, e a partir disso ver o que a gente pode, enfim, de fato, implementar como uma proposta de rearticulação do curso. Quais seriam as possibilidades de integração com o nosso corpo docente atual, né? Então, seria essa experimentação por meio das disciplinas optativas. E também aqui a gente traz alguns exemplos de temas, mas a ideia era que justamente, tendo essa proposta, que a gente discutiu essa proposta hoje, né, os professores saíssem pensando em possibilidades de articulação de temas e de docentes aqui para implementar as optativas, né, elaborar as optativas para o semestre que vem. E a intenção é que não tenha outra optativa e que, assim, numa visão mais otimista, que a gente consiga ter uma optativa para todos os alunos do curso, incluindo o primeiro ano. Ou seja, desde... Por esses... Isso. Inclusive, assim, poder ter disciplinas que trabalham com alunos... O semestre inteiro vai ser um momento de concentração. Mas elas estariam sendo pré-preparadas. Ocorrendo durante o semestre. Vai ocorrendo durante o semestre como uma disciplina optativa, mas tem um momento de concentração. E não teriam as optativas ordinárias, entre aspas. As normais. Os seminários. E a ideia é, inclusive, incorporar os alunos do primeiro e segundo ano. Então, ter disciplinas que possam integrar eles e trabalhar, por exemplo, num ateliê vertical. Numa experiência que alunos de vários anos possam, de alguma maneira, fazer. E aí o começo e o final da disciplina, elas vão variar de acordo com cada proposta. Ou seja, eu posso começar a ocupar mais e ter 2 semanas depois, ou continuar, enfim. Essas especificidades a gente pretende, vendo aqui no encaminhamento. Esse momento de concentração é de todas essas optativas. Isso. Então, nesses 3 dias, com universidade ou seja, não é que uma para em determinado momento, a outra em outro. Mas você não tem uma optativa, não tem uma atividade só. Quer dizer, um momento em que esses vários agrupamentos estão... As 4 optativas estariam em um determinado período, em 3 dias, trabalhando todas elas simultaneamente ao longo desses 3 dias. Sim, mas elas não vão... As optativas, assim... Agrupamentos diferentes. A ideia da optativa é, vamos supor, que junte um professor de cada área, ou 2, sei lá, quantos quiserem, juntem, e eles propõem uma optativa. E aí essa optativa vai ter 3 dias que ela vai ter o dia inteiro para trabalhar. E a ideia de juntar todas as optativas do dia inteiro na mesma semana é quase que também, como fala? Óbvio, que eu não vou parar, não vou tirar o aluno de uma disciplina corriqueira para ele ficar o dia inteiro ali, depois na semana sai, aí vira aquela coisa que todo mundo... Ele pode escolher entre 3. Ele pode escolher. Eu acho que é um jeito também de incorporar todos os alunos nesse processo. Inclusive, a avaliação deles sobre a experiência vai ser muito importante nesse sentido. E aí tem o seminário. E aí... Assim, para quem dá optativa, a gente sabe que a questão da optativa é uma coisa muito complicada aqui. Porque tem hora que você não consegue horário, aí você não consegue que o aluno se dedique, você precisa de uma tarde inteira, você não consegue essa tarde porque tem a outra optativa de metálica que está naquele horário. Então a ideia é limpar para poder ter uma agenda mais organizada. Senão a gente fica nessa insanidade de fazer muitas coisas e aí não dá conta de fazer nenhum. Pelo menos a gente concentra os esforços numa atividade. E a ideia, então, é ter essas 3... Então, no começo do semestre, ter uma reunião de alinhamento das propostas entre os grupos que vão estar articulando. A atividade C na semana do Corpus Christi e depois, no final do semestre, tem um seminário. Em paralelo a isso, vai abrir uma série de discussão, com uma primeira data, a princípio agendada para 23 de fevereiro, que é a discussão do primeiro ciclo. Ter primeiro uma reunião onde aí a gente vai começar a discutir os conteúdos e estruturar como vai ser possível desdobrar esses trabalhos.
Então, a princípio, Era isso. era isso que a gente precisa trazer. De preparação, pela reunião sobre optativas, no dia 17 de 2, mas Isso. começando as atividades. Acho que não pode ser antes do final do ano, pode ter essas... Então, a gente pensou desse dia assim, para você ter, vamos supor, agora, o final do ano e o começo do semestre, para os professores se articularem, construírem as propostas, e aí a gente tem uma reunião mais de alinhamento mesmo. De alinhamento mesmo. Então, esse momento agora, no final do ano, seria a formação dos grupos mesmo, das optativas. Acho que é isso. Bom, Acendeu a luz. eu acho que, bom, está aberta a palavra, lógico, para reflexões, dúvidas, questões. Eu acho que é um momento da gente dialogar, né, para construir, digamos assim, um entendimento comum. Eulália. Para complementar um pouquinho, colocar duas questões e usar o excerto aqui distribuído, né, sobre o parecer da comissão de avaliação, que, enfim, não sei qual é... isso, na segunda página, sobre a graduação de novo, na primeira página, usando a experiência que os alunos colocaram para a comissão, a ideia da desnaturalização aparece aqui já como algo que ocorre um pouco no primeiro ano, né? Segundo aqui, destacam-se também duas experiências apontadas pelos estudantes. Uma delas é o primeiro ano, que tenta desconstruir as preconcepções e atitudes trazidas de vivências anteriores e não universitárias, em prol de uma visão crítica das práticas sociais e culturais e de uma atitude criativa. Eu estou entendendo isso até como algo que já ocorre no primeiro ano e que a gente está propondo como aprofundamento a ideia do rompimento do senso comum, vamos dizer, né, do que é trazido depois. E depois, só para lembrar, porque a gente está falando dos ciclos e também da experimentação com as novas, enfim, com as novas optativas, né? Que a ideia de uma experimentação de um novo horário de aulas seria interessante, né? Que a gente já vem falando disso faz tempo e que aqui aparece, eu estou interpretando, tá? Posso estar equivocada, que já a organização do tempo das atividades didático-pedagógicas poderia ser repensada em termos de seu maior encadeamento e aproveitamento, pois terá repercussões positivas no aproveitamento dos espaços, no desenvolvimento dos trabalhos dos estudantes, professores, na inserção dos estudantes em programas de estágios, iniciação científica, cultura e extensão. Aqui eu estou tentando recuperar a ideia de a gente fazer um horarião, né? Tipo 5 horas aula, 6 horas aula, e que a gente já vem falando desde 2013 e que tem bastante adesão no grupo de estudantes. Tá? Então, só para lembrar disso aí. Obrigada. Obrigado, Eulália. Sibeli. Com o avanço da exposição ficou mais claro, mas a princípio me estranha um pouco cultura, política, como é que é? Técnica, cultura e política. Porque, enfim, para usar uma linguagem muito consagrada, nós estaríamos, pelo menos no âmbito da superestrutura o tempo todo, né? Quer dizer, cultura e política e, por outro lado, técnica. Quando, na verdade, o que articula isso são as relações socioeconômicas, que são absolutamente transversais, gente. Quer dizer, quando você expõe, aquele slide que você expõe com as dimensões transversais, o que está em amarelo são as dimensões socioeconômicas que fazem a costura. E tem que ser mesmo, eu concordo com isso, na verdade. O que me estranha é que isso não apareça como eixo, porque tampouco isso pode ser considerado, dizer, toda a questão da suposta desnaturalização, ela também não passa única e exclusivamente por uma discussão de cultura e política, ela passa por uma discussão da historicidade do mundo. E essa historicidade, ou seja, você tem um eixo muito importante, que é a dimensão histórica, né? Sem a qual a gente não consegue fazer essas mediações. Então, não sei, quer dizer, eu acho que é mais uma questão de
é mais uma questão dos termos em que está colocado, propriamente, do que de conteúdos, porque na hora que os conteúdos aparecem, eles aparecem em amarelo, sublinhando as dimensões socioeconômicas e a historicidade dessas dimensões. Porque também não adianta botar só economia e sociedade sem historicizar. Então, não sei, eu sinto falta da dimensão histórica como um dos eixos fundamentais. Tá? Até porque só isso. É um eixo fundamental do nosso curso e é um eixo fundamental dos processos pelos quais a gente se pensa e pensa a nossa relação com os alunos. Isso é uma coisa. Eu queria aproveitar, porque não tem outro fórum para colocar, e queria dizer para vocês que hoje os alunos, no primeiro ano do curso de Arquitetura e Urbanismo, me perguntaram se a Simone de Beauvoir era fascista. Por quê? Porque viralizou um texto apócrifo contra o Enem e contra um suposto marxismo do Enem e um suposto feminismo do Enem, no qual afirma-se que simplesmente a autora de um livro chamado O Segundo Sexo teria colaborado com Vichy e teria, então, aderido ao nazismo. Isso é para vocês terem uma ideia do que está acontecendo em termos de repertório. Tá? Então, a questão é muito maior do que desnaturalização. A questão é uma questão de embate. Não é desnaturalizar, não é desconstruir. É embate. É construir repertório por embate. Tá? Com esse tipo de informação viralizada, apócrifa. E, bom, não vou nem qualificar, tá? O resto. Não vou nem qualificar. Não é nem ausência de repertório, é outra coisa. Tá? Carlos? Eu vou aproveitar a levantada na rede da Cibele, até porque eu fiquei lembrando do Lúcio Costa. Quando você disse naturalmente, inescapável lembrar do famosíssimo parecer do Costa sobre se era o caso de fazer ou não o tombamento do solar do Zé Mariano, e o seu parecer foi, como todo mundo sabe, não, vírgula, naturalmente, ponto. Então, a dimensão histórica é constitutiva, é central, é estruturante, não do nosso curso, da possibilidade de construção de visão de mundo. Vírgula, naturalmente. Eu tive uma dificuldade também para entender essa questão do primeiro ciclo e essa articulação, porque eu não consigo separar. Hoje, pela manhã, eu estava dando uma aula sobre Paulo Mendes da Rocha. E eu não consigo, na discussão de qualquer projeto, separar a dimensão técnica da dimensão cultural da dimensão política. Acho que nem você faz isso numa aula de história. O olhar histórico necessariamente realiza essa integração, com maior ou menor ênfase, dependendo da abordagem, etc. Mas acho que esse naturalmente, da Cibele, é chave para a gente entender melhor e poder avançar nessa ideia que vocês estão apresentando. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa e utilizar um pouquinho mais o parecer da comissão, porque em vários momentos ao longo das nossas muitas conversas, eu tive um certo incômodo, e em alguns momentos eu expressei um certo incômodo no sentido de que a gente tem uma tentação forte a ficar numa única dimensão, que é a dimensão do ensino e não da aprendizagem. O que se traduz numa preocupação com os conteúdos do curso e, obviamente, não há uma despreocupação, mas há uma ausência de protagonismo e de caracterização de quem são os nossos interlocutores imediatos. Quem são estes alunos? Eu acho que Cibele está... Cada um de nós tem vivenciado, dentro de sala de aula ou fora de sala de aula, a necessidade de repensar e restabelecer com mais clareza essa identificação, sem a qual ensino-aprendizagem vai ser uma fórmula vazia.
A gente defende ensino-aprendizagem, defende a participação ativa dos alunos na construção da sua trajetória, etc. Só que se nós não temos clareza de quem são eles, isso fica meramente corre o risco de ser uma intenção que não consegue ir além da intenção. Então, essa dimensão, e por isso é importante recuperar, acho que o discurso da desnaturalização, que na área de história era saneamento epistemológico, desnaturalização, e na área de história tinha no discurso do início do curso, tinha uma tradução específica, que era a descronologização. Eu acho que eu já comentei várias vezes que a ideia da descronologização, que marcava muito a área de teoria e história, entrou em crise e pânico no momento em que, numa aula, junto com o Agnaldo, uma aluna perguntou só uma coisinha que ela não tinha entendido muito bem, se a Revolução Francesa era antes ou depois da Idade Média, na tua aula. Então, naquele momento, nós nos perguntamos exatamente o que nós estamos pretendendo descronologizar. E acho que a questão que a Cibele traz agora nos atualiza, contemporaniza esse espanto, quer dizer, exatamente o que nós vamos desnaturalizar, do que, com que e com quem nós estamos falando. E aí acho que eu tenho uma dimensão que vale a pena destacar da manifestação da nossa comissão externa de avaliação, que obviamente até por serem quem são, foram extremamente delicados e gentis aqui, em vários aspectos. Nas conversas que ocorreram com os professores, com a direção, com os técnicos, a conversa foi um pouco mais solta. E uma coisa eu acho que no que diz respeito à graduação, eu diria que há 5 pontos que precisaríamos pensar, merecem ser pensados. O primeiro deles é a ênfase que a comissão de avaliação faz sobre o perfil socioeconômico cultural dos nossos alunos e diz de maneira muito delicada, mas também muito forte, que temos alunos altamente qualificados no que diz respeito, enfim, capacidade de passar pela avaliação do vestibular, mas enfatiza que ainda deve ser ressaltada a decisão de inclusão no Enem, no processo de seleção de novos ingressantes, face ao público ainda bastante seletivo dos estudantes de graduação. Majoritariamente oriundos da escola privada, 73,8%, contra apenas 6,6% egressos somente da escola pública e 18,3% da escola pública e cursinho. Assim, dentre os ingressantes, 24% são beneficiários das políticas de inclusão sociais da USP, mas apenas 8,3% possuem de 0 a 3 salários mínimos de renda familiar mensal, o que sinaliza para o fato de que o curso de Arquitetura e Urbanismo da USP deixa de atrair uma significativa parcela dos jovens pobres que podem ser muito talentosos para a área de Arquitetura e Urbanismo. E acho que isso não é alheio à questão que a Cibele está aqui nos trazendo. Então, é significativo que a primeira, no item de recomendações, primeiro se elogia este nosso processo, dizendo, mesmo no curso de qualidade, é desejável um processo contínuo de ajustes, e nesse sentido destacam alguns pontos que podem ser aprimorados. E o primeiro deles é precisamente a necessidade de enfatizar o processo de inclusão social de novos ingressantes, conforme referências já feitas. Enfatiza que seria bem-vindo uma maior articulação com cursos e laboratórios já existentes na USP, ou seja, fora do âmbito específico do IAU. E há uma ênfase muito forte aqui, mas que ainda está dita de maneira muito gentil, nesse ponto que a Eulália levantou. Eu lembro que, umas
primeiras vezes, logo que eles tomaram conhecimento do nosso relatório geral, eles me chamaram para uma primeira avaliação de pontos, e uma das primeiras coisas que foi dito foi o seguinte: bom, das 5 mil horas, na verdade, se descontar optativas, estágio, etc., na prática, no resultado final, vocês têm um curso de 3.400 horas, e a pergunta é: por que vocês fazem isso em período integral? Porque o período integral é, obviamente, também um mecanismo de seleção social. Não é só o vestibular. O período integral é algo, por definição, vedado a um estudante que precise trabalhar. Então, aqui, evidentemente, sabemos o quanto mexer em horário é complicado do ponto de vista de acertos, práticas estabelecidas, etc. Mas a posição deles colocada verbalmente foi muito mais enfática do que essa forma gentil como está colocada aqui, e acho que, de fato, sim, isso merece uma reflexão forte da nossa parte, além de um outro ponto que eles enfatizam, que é: seria importante considerar a possibilidade de ampliar, e isso vem diretamente à nossa discussão aqui, de ampliar, desde as séries iniciais do curso, a interface da formação oferecida com a cidade, com as tecnologias construtivas e com a construção, os processos construtivos de obras, facilitando a integração dos diferentes domínios de conhecimento e de prática. Então, acho que há algumas sugestões aqui que vêm diretamente ao encontro do que nós estamos problematizando, mas me parece que é fundamental a gente evitar o risco de ficar numa discussão. Não é isso que está acontecendo, mas há sempre um risco presente quando a gente pensa em novas unidades que não são necessariamente disciplinas, de internalizar para a questão dos conteúdos ou para a questão da prática, das nossas práticas, a discussão, e com isso perder a dimensão do ensino-aprendizagem, ou seja, da caracterização, do envolvimento, e para ter esse envolvimento é necessário termos uma caracterização e o conhecimento de quem é o nosso interlocutor imediato. Eu estou inscrito depois do professor Renato. Primeiro que assim, é muito legal voltar a conversar num coletivo maior, porque às vezes a gente fica viciado nas nossas conversas e é sempre legal poder compartilhar e arejar as ideias, né? Então isso já é uma coisa muito boa e importante para nós. Tem uma questão que o Paulo falou que eu acho que é muito importante para a gente pensar, e algo que nós conversamos internamente. Assim, nós estamos vamos dar ensejo a uma renovação de um curso que existe, com professores que existe, com uma estrutura que existe, pesada, e uma série de vícios e procedimentos, né? Não é aquela assim, estamos uma equipe que vai idealizar um curso novo e a partir daí estruturar o curso, né? Com todas as questões que concursos públicos de professores têm, mas pode pensar, digamos assim, uma nova proposta, né? Então, assim, vamos pensar. Aquilo que foi colocado em termos de eixos, assim, só uma coisa assim, esses nomes são problemáticos, né? Nós tínhamos definidos os 5 eixos, aí depois, bom, então a gente tem 5 eixos. Então, cultura e política vai ser o quê? Eixo, tema, ênfase, é um problema, né? Então, vamos lá, dimensões, vai. Então, temos qual que é a ideia presente, né, em eleger essas dimensões, eixo, né, essas dimensões política, cultura e técnica, para nós iniciarmos, né, uma reestruturação do curso ou, de fato, conseguirmos alterar aquilo que nós detectamos em vários momentos, que é a autonomização das disciplinas, né, a estanqueidade dos conteúdos e assim por diante. Então, vamos lá. Então, eu dou uma disciplina de teoria e história, outro colega dá uma disciplina de linguagem, outro colega dá uma disciplina de tecnologia e assim por diante. Como que nós podemos, né, iniciar um processo de borrar, né, esses conhecimentos, né, já que a questão da interdisciplinaridade é importante? Então, essas dimensões, né, política, cultura e técnica,
técnica, podem até ser rearranjadas, mas elas são estratégias no sentido, né, de permitir que aquelas casinhas que hoje são disciplinas, né, elas possam deixar de ser, digamos, deixem de ser né, realizadas e começadas, desenvolvidas e terminadas em si, né? E aquilo que a Cibele falou, bom, evidentemente que técnica tem uma dimensão histórica, evidentemente que técnica está ligada à questão política, social, né, às dimensões econômicas e sociais. Bom, é uma estratégia no sentido de começar a romper isso daí. Por quê? Porque nós estamos na mesma estrutura USP de creditação, tem disciplinas que vêm da engenharia, colegas que vêm com uma outra concepção e assim por diante. Que se nós chegarmos e falarmos, muda tudo e é outra coisa, talvez fique muito legal no papel, mas na realidade a gente não vai conseguir alterar. Então, pensando, né, que nós vamos introduzir determinados mecanismos, né, que permitam que questões como transdisciplinariedade, interdisciplinariedade, que nós defendemos a todo momento, de fato, possam ocorrer, né? E aí pensar cultura, política e técnica, que são questões, dimensões, questões, eixos presentes naqueles nossos eixos, de uma forma recorrente, né, possam ser, digamos assim, os detonadores desse processo. Então, pode ser que nós elejamos outros, mas é entender qual que é a natureza dessa operação que eu acho que é interessante. Com relação, assim, nós não enfatizamos, né, o diferencial histórico, né, do nosso curso, que é justamente o recorte a partir da modernidade, ele passado e presente, né, a partir da modernidade, porque, de certa maneira, isso foi, digamos, reconsagrado, né, naquele seminário anterior. Então, nós estamos partindo, né, da manutenção daquele referencial. Então, nós não alteramos, né, não podíamos, talvez, ter colocado, né, uma lâmina que marcasse isso, mas continuamos afirmando, né, que essa questão é uma questão importantíssima e é um diferencial do nosso curso, né? Pode estar, não tem a mesma propriedade que tinha ao começo do curso, mas ele ainda, né, é um elemento fundamental. E aí, esse elemento, né, a ênfase na questão da modernidade, né, e o trânsito para a contemporaneidade é justamente encorpar, né, o referencial teórico de maneira que a discussão sobre as questões contemporâneas possam ocorrer, né, de uma forma mais substantiva, né, mas é manter aquilo que eu acho que é o nosso grande, um dos diferenciais nossos, né. Com relação à ideia, né, de termos as disciplinas, nós chamamos, novamente, né, nós colocamos espaços experimentais, espaços didáticos experimentais, justamente porque nós não completamos e nem entendemos que era o momento, né, de completar, né, e definir a discussão a respeito do que vamos manter as disciplinas, ou são módulos, ou seja lá o que for. Então, unidades de ensino, né? Essas unidades de ensino que estão presentes aqui, né, como exemplos. Oi. Posso fazer uma parte? Lógico. Tem inscrição, mas tem uma parte, só para a gente não seguir com a suposição de que é um mal-entendido. Eu acho que ok. É importante se é um mal-entendido ou não. Quando a Cibele falou a primeira vez, eu fiquei aqui fazendo um sinal. Assim, foi um entendimento meu daquilo, da manifestação dela. E que eu acho que teria que... Se o meu entendimento estiver equivocado, ela vai dizer. Apenas para que a gente não gire em falso, quer dizer, a compreensão que norteou, estruturou e diferenciou esse curso, que leva, por exemplo, a que as disciplinas que não tem a distinção entre disciplinas de teoria e disciplinas de história, não é de que a técnica tem uma dimensão histórica, de que a cultura tem uma dimensão histórica, ou de que a política tem uma dimensão histórica. A compreensão é de que não existe técnica, e não existe cultura, e não existe política fora da história. E a história, obviamente, não é só o tempo. A história é o tempo, é o espaço, é o processo concreto de organização no tempo e do espaço da vida social. Então, só para
Eu tendo a achar que você concorda com isso, mas se você falar... Não, tudo bem. Então, eu acho que é importante a nenhum... gente ter claro se tem uma divergência ou não tem, e não ficar perdendo tempo não com uma existe divergência nenhuma que não tem. diferença. Não existe nenhuma diferença. Então, só voltando, então, não, aquele slide que estava, qual que é? Tá. Então. Hã? Qual? Esse? Sobre economia política, relação à economia, sociedade técnica, política, então, é muito legal, tudo bem. Agora, não sei se dá para entender que em nenhum momento aparece nesse esquema história. A palavra história não existe aí. Ali, construção histórica, no Brasil e da América Latina. A cidade como objeto com historicidade e suas relações com a cultura. O primeiro item aqui, eu acho que, na verdade, numa boa, eu acho que é uma falsa questão. Por quê? Porque, na verdade, não estamos quebrando o referencial histórico. As disciplinas de teoria e história, elas estão presentes, né, nessas dimensões. Vejam, nós poderíamos manter, né, qual que é o curso? Né? A gente pode pensar o curso, então nós vamos renovar o curso mantendo as áreas. Teoria e história, linguagem, projeto... Não, eu sei que não é isso, Sibeli, também não é isso que nós estamos falando, só estou fazendo uma pergunta retórica, certo? Não estou dizendo que você está fazendo isso. Bom, que tal se nós pensarmos, né, em quebrar, né, essas áreas desde o início? Que tal nós pensarmos em quebrar e, de fato, né, a partir daí, repensar aquelas casinhas, né, em outras chaves? Ok, podemos até colocar uma outra chave aqui. Ninguém está dizendo que isso daqui são as chaves que resolvem, né? Mas vamos pensar, né, em quebrar essas chaves no sentido de poder criar, né, estas inter-relações, sabendo que haverá determinadas disciplinas que vão continuar autônomas. Por exemplo, eu não sei como, né, integrar uma disciplina de estrutura, né, com a questão socioeconômica direto. Nem sei se alguém tem isso pronto. Né? Agora, então, ela vai poder estar aqui sobrevivendo em algum momento, né, mas certamente, né, uma disciplina que discuta o canteiro, como se dá, né, a construção hoje, ela pode estar integrando aqui. Essa que é uma ideia que está por trás, né? Por isso que aqui nós vamos tecer relações, Tá bom, Sibeli, mas você percebe? A gente pode colocar aqui uma dimensão histórica. Se o problema é esse, está colocado, mas você percebe? Isso é uma questão de conteúdo, né? De conteúdo, mas veja, né? O que nós estamos querendo é que essas questões sejam algumas questões que já podem, né, serem trabalhadas de uma maneira interdisciplinar, aquilo que eu chamei borrado, né, elas possam de fato acontecer. É isso. Abrir um espaço e abrir uma estratégia para isso. Hoje, da maneira como está, ainda que as áreas não existam, né, mas existam, né, tem uma certa resistência. Então, entendemos que essas chaves são chaves, né, que, digamos assim, facultam, né, quebrar essa autonomização. Pode ter outras chaves? Pode. Né? Pode ter uma compreensão mais refinada? Pode. Tanto é que nós colocamos naquele primeiro ciclo uma discussão em fevereiro. É óbvio que isso daqui ainda é muito preliminar. Da mesma maneira, aí pensando essas disciplinas, né? Então, vamos lá. Esse corpo que está aqui tem se repetido constantemente há muito tempo nas nossas discussões, né? Tudo bem, né? Só que nós somos mais professores e, evidentemente, mais alunos. E o que nós pensamos? Será que nós não poderíamos, né, ao mesmo tempo que nós vamos elaborando, do ponto de vista conceitual, nós não poderíamos implementar, né, disciplinas que pudessem fazer
essas experimentações, não reproduzindo isso, porque nós não temos essas disciplinas, né, mas elas em si, né, têm um corpo de conhecimento, né, que agregue diferentes áreas sobre, né, temas. E aí uma questão que nova que apareceu no final, mas isso até informal, qual que é a nossa preocupação? Puxa, né? Seria legal se a gente tivesse até temas, cidade e habitação, não é qualquer cidade, seja São Carlos, né? Cidade e equipamentos, seja São Carlos, cidade e espaço, né? Também seja São Carlos, não quer dizer que não possa ser outro, né? Puxa, mas aí a gente vai lá para o Rio de Janeiro, pô, você faz uma visita no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, você fala, bom, daqui dá para tirar 25 disciplinas, né? Com todos os problemas que a gente vê. E em São Carlos, será que dá? Não. E aí teve a experiência, né, do trabalho do Davi, do Fábio, de outros colegas, que mostrou, ou que está mostrando, que tem, né, uma riqueza de questões na cidade, né, que talvez pelo nosso distanciamento em relação à cidade nós não percebamos, né, mas que temos condições de realizar, né, disciplinas com temas contemporâneos, né, com uma forte relação com a cidade. Não quer dizer que necessariamente todas as disciplinas tenham essa relação, mas seria muito legal poder ter. Então, é esse o espírito das disciplinas optativas, né, para o semestre que vem. Talvez seja meio... Tenhamos que fazer alguma coisa antes, em dezembro. Acho que podemos, evidentemente, pensar, vamos lá, tem dezembro inteiro, né? Pelo menos, talvez, a gente possa produzir um material de divulgação, mais detalhado de divulgação. E aí, vemos a oportunidade de uma discussão. Mas também uma discussão para pular todas as férias. Enfim, vamos sentar, vamos trocar algumas ideias. Vejam, só queria fazer essa fala para... Enfim, não estamos assim com as questões muito fechadas, mas uma coisa, voltando, né? O nosso curso é o curso que existe, né? O curso que existe numa estrutura, né? A gente vai ter que operar, né, e transformar no interior dessa estrutura. Estrutura não é estrutura no além, pessoas que dão aulas, que não se, né? Coisas muito concretas, bom curso, dão aulas boas e tudo mais, mas que nós acreditamos que podemos criar outras dinâmicas na formação. Renato. Bem, primeiro eu queria dizer que de fato, rever o trabalho da CG e do grupo responsável por a condução dessa discussão a este momento. Depois, a última vez que eu participei de uma discussão dessas foi no primeiro instância. Então, parabenizar, só posso parabenizar por trazer vamos dizer, uma série de elaborações, né, que são instigantes, no mínimo, e que permite que a gente comece a entrar aqui já, Cibele já com o pé no peito, o Carlos já dando uma voadora, e assim vai. Quer dizer, então, eu acho que essa é... Tudo com carinho, gente. Tudo com carinho. Mas se não tem discussão, não tem diversão. Então, né, a gente... Né? Então, vamos partir do pressuposto que o objetivo da universidade é o debate acadêmico e, por isso, e quando a gente debate é porque tem consistência a proposição. Eu acho, tem algumas coisas que eu achei muito interessantes e vou deixá-las para o final, e acho que tem algumas coisas que a gente precisa tomar um cuidado em como que nós estamos vendo. Eu acho que a gente sempre corre o risco, né, de nos desviar para alguns problemas que depois se revelam menos consistentes. Eu tenho a dizer que já tem alguns anos que o meu enquadramento dentro da estrutura do curso de graduação hoje é bastante incômodo. E eu tenho procurado, no trabalho com as optativas, trabalhos que misturam extensão, pós-graduação e graduação e pesquisa, tenho procurado um refúgio nesse espaço absolutamente indefinido para fazer algumas experimentações. E gostaria muito de ter alguma oportunidade de conversar com vocês sobre isso. O ano passado, nós tivemos uma experimentação muito interessante a partir de
A estrutura foi completamente capenga, nós pegamos uma disciplina da pós-graduação, criamos um seminário de pós-graduação, né, e convidamos alguns alunos de graduação para participar como aluno que pode, que eram alunos que estavam com iniciação científica, alunos da ambiental, de graduação e pós-graduação, alunos da Alemanha, doutorandos da Alemanha, né, e funcionários da Prefeitura de São Paulo. E fizemos, em 15 dias, no começo do semestre, fizemos uma atividade lá na periferia de São Paulo que foi muito, muito interessante para enfrentar a cidade a partir de um determinado recorte espacial. Depois eu vou voltar sobre isso. Depois tivemos a experiência do ateliê lá Ensaios Urbanos, do concurso de escolas, que também foi muito positiva. No caso, aí, como optativa e vertical. Né? Deu para sentir a dificuldade de fazer a integração vertical de alunos de primeiro ano até o meio, né, o quarto ano. Foi muito difícil conseguir sair uma produção. Foi muito mais difícil sair uma produção dessa coisa, que foi uma optativa que rolou o semestre inteiro, do que aqueles 15 dias concentrados que os alunos faltaram nas aulas e a gente foi para São Paulo e um pouco em São Paulo, um pouco aqui no final de semana. Né? E agora estamos de novo com uma optativa voltada a um aspecto do plano diretor de São Paulo. Tivemos uma experiência integrada com só uma parte desses alunos com o pessoal da Alemanha, o pessoal agora somou o pessoal do Texas e alunos da São Judas, professores e alunos da São Judas lá na Zona Leste, e pela primeira vez eu tive num workshop alunos que moravam na região da implantação do projeto, que discutiram no seu inglês com os ingleses e os alemães, dizendo assim, isso aqui não é favela. Eu moro aqui, isso aqui não é favela, não é o estereótipo de favela que vocês dizem. Não, isso aqui é cidade, a gente vive aqui, eu pego o ônibus aqui, eu pego o trem ali. Quer dizer, por isso eu estou dizendo porque a presença do aluno com nível social de menor renda, uma origem social desse campo dos excluídos, dentro do curso de graduação, faz uma diferença enorme. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência e eu fiquei realmente empolgado com essa presença. Bem, dito isso, eu queria pensar um pouquinho assim, acho que a gente tem sempre aquele problema da relação da teoria e da prática. Né? E acho que corremos riscos aqui, né? Sempre somando esse nosso lugar das ciências sociais aplicadas, né? Que fica... ou a gente é ciências sociais, ou a gente é aplicadas, a gente não está na engenharia e tal, nós não vamos resolver essa dimensão. Mas uma formação teórica, né, consistente, ela não pode ser descartada. E ela é o que faz o diferencial desse curso. Então, eu acho que na apresentação, não sei se na discussão aconteceu, mas pelo menos na apresentação, como vocês passou a impressão para nós de que ela foi um pouquinho menos priorizada do que outros aspectos. Tá? Posso estar enganado. Tá? Sei que vocês não têm essa visão, mas acho que na hora da construção, das escolhas de estratégias, pode ter pesado de menos. Então, a gente precisa pensar o que aconteceu nisso, né, para que ela tenha essa interpretação. Bem, a cidade como foco, né, ela não é a cidade dos fluxos, a cidade dos espaços livres, a cidade dos equipamentos, a cidade da habitação. Ela é a cidade. O maior problema que a gente enfrenta, e a gente tem que partir de um diagnóstico da situação contemporânea, o maior problema que a gente enfrenta hoje na cidade contemporânea, especialmente no Brasil, é a segmentação de políticas públicas, na qual você tem ações setoriais que vão agir sobre um mesmo espaço de maneira completamente descoordenada. Tá? Portanto, o exercício da articulação de ações sobre um determinado espaço, da relação, de entender como elas se interferem a partir de um determinado espaço, para mim, ele é subversivo. Né? Porque o espaço desapareceu da discussão recente
urbanismo mais crítico, vamos dizer assim. Ou eu sou crítico, ou eu penso na forma, no espaço, as coisas. Quer dizer, a questão é, o espaço hoje é um instrumento a partir do qual a gente pode encontrar as contradições da ação do Estado, para não dizer as ações de segmentos privados, na cidade. Ou seja, a partir de um recorte espacial, eu posso ver como a política ambiental conflita com a política de mobilidade, com a de habitação, com a de áreas verdes e tudo mais. Então, eu acho, assim, me incomoda quando eu vou pensando por linhas que sugerem alguma fragmentação desse objeto da cidade. E a minha sugestão seria inverter, quer dizer, a partir de determinados recortes e escalas e complexidades, eu pudesse pensar a integração com complexidades progressivas, talvez, ou diferenciadas, né, desse enfrentamento desse problema. É nesses conflitos, né, portanto, recuperando umas primeiras frases que vocês falam que é essencial, a cidade como espaço do conflito, é nesses conflitos que se revelam a partir de uma análise de um determinado espaço que a gente pode dar maior densidade para a nossa ação como arquitetos e urbanistas. Por isso eu penso que essa ideia das optativas articuladas para o ano que vem, elas deveriam ser reformuladas como uma coisa mais forte. Eu acho que elas não devem ser colocadas numa caixinha de optativa. Porque a ideia das optativas, ela no nosso curso, como ela foi crescendo, ela virou um embrião de um curso por escolhas de trajetórias paralelas que eu componho mais ou menos a minha trajetória. Ou seja, há sempre aquele dilema. Eu vou a alguns modelos de escolas no qual eu tenho os professores apresentam no começo do ano os seus estúdios, e os alunos têm, a partir do seu melhor desempenho, eles vão escolhendo, os que escolhem a primeira leva de escolha, depois a segunda, a terceira, e eu posso componho o curso de projeto que eu quero fazer, de acordo com, se eu estou indo melhor, eu tenho prioridade na escolha, se eu estou indo mal no curso, eu não tenho prioridade de escolha. Isso, a gente sempre evitou que o nosso curso fosse assim. A gente sempre pensou que o nosso curso deveria ser um curso com uma carreira um pouco mais focada e não tivesse essas coisas alternativas. Então, quando a gente pensa aqui, bem, vamos fazer como optativas, eu não sei, eu tenho um incômodo em relação a isso, por uma coisa que vai ter essa responsabilidade que vocês estão falando, porque eu acho que ali ela vai ter, de fato, um campo de elaboração e experimentação que vai ser bastante rico, porque pelo menos eu vejo a experiência que eu tive esses últimos 2 anos com elas. Então, eu acho que há necessidade de planejar mais esse momento. Seja como 2 horas por semanais, que vão convergir no final do semestre para um grande workshop de 1 semana, full time, tem que escolher com estratégia. Então, acho que isso tem que ser definido agora. No final do ano, tem que ser definido assim, tem que ser daqui até o final do ano, dar algumas diretrizes para que os professores possam se articular em cima dessas diretrizes, para quando chegar no começo do ano, tem alguma proposta e a gente vê quais vão vingar, quais não vão vingar. Acho que seria muito importante que que essa experiência pudesse estar aberta à pós-graduação, a experiência de ter alunos de mestrado e doutorado trabalhando junto com os alunos de graduação nos grupos de pesquisa e nessas ocasiões que a gente fez disciplinas que os alunos trabalharam junto, foi muito rica. E acho que ela deveria estar aberta a outros cursos do campus, principalmente ambiental e civil. Porque se a gente tem a potencialidade da ambiental, a importância da presença dos alunos e professores da ambiental nessa experiência que eu tive foi decisiva. Então, a gente dá aula para eles. Eles estão aqui. A gente não sabe muito bem como fazer essa relação, principalmente com a civil e outras engenharias. Então, vamos ver, é possível. Como é que a gente... Eu não sei como fazer, mas eu acho que eu sugeriria a gente abrir para isso. De qualquer forma, e talvez o melhor, além da questão espacial, talvez o melhor fosse a gente
extrair daqueles eixos iniciais, né, quais agrupamentos poderiam ser feitos, né, para dar os temas desses, o quê? Vai ser 2, 3, 4 workshops ao longo do semestre, né, um que tenha ênfase na questão do patrimônio da pré-existência, outro que tenha ênfase numa questão do processo de, não sei, a se pensar. Porque eu acho que a hora que vocês foram para pensar essa parte aqui, o que vinha no raciocínio, como é uma coisa mais recente, ele enfraqueceu um pouco. Mas, de qualquer maneira, eu queria realmente agradecer o trabalho que vocês trazem para nós nesse momento e pelo que ele permite a gente aqui pensar como alternativas e críticas. Muito obrigado. Colegas, está aberto? Aproveitar o momento. Porque acho, Miguel, num certo momento você comentou o nosso afastamento da cidade de São Carlos, precisamente, e eu acho que é importante matizar esse afastamento, porque há uma intervenção, há uma participação e há uma intervenção de vários docentes do IAU na cidade de São Carlos, ao longo do tempo e neste momento. Então, neste momento, o Marcel e a Luciana estão participando ativamente do núcleo gestor compartilhado que está trabalhando a revisão do plano diretor. Em outras oportunidades, de plano diretor, o de 2005, que foi elaborado essencialmente por docentes desta escola. Da arquitetura em particular, Renato, Ricardo, eu, da escola em termos mais gerais, a importância da participação de Ana Cerávulo na política de patrimônio, do Jurandir Povinelli na definição da política do SAI. Dessa escola saiu o insumo técnico e a participação política necessária para construir a primeira estação de tratamento de esgoto dessa cidade, para elaborar o primeiro plano de mobilidade sustentável, que a cidade tem conhecimento, sobretudo pelo Renato. E em várias oportunidades eu já disse, na verdade, esse afastamento se expressa como? A gente não consegue trazer isso para cá. A gente faz isso lá e não consegue discutir isso aqui. Então, eu quero agradecer de novo a Marcel e a Luciana, porque há um mês atrás eu disse, acho vital que esse trabalho que a gente está fazendo lá fora, estamos fazendo lá fora não como pessoas físicas, não é a Luciana e o Marcel, é o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, ele é visto assim, eles são vistos assim, eles são representantes do Instituto. Trazer isso para cá. Nós vamos estar, então, isso para enfatizar o convite a todos para que assistam e participem hoje e amanhã, das 18 às 20 horas, da discussão sobre o que está acontecendo com essa cidade, quais são os riscos que a cidade está correndo do ponto de vista do seu planejamento. Hoje à tarde, das 6 às 8, nós vamos ter a apresentação pelo Ricardo Martucci dos eixos estruturantes do plano diretor de 2005, pela Eulália dos eixos estruturantes das ideias fundamentais da assessoria técnica que nós fizemos para a revisão ainda no governo Barba, que infelizmente não levou adiante a revisão e nos coloca no sufoco que estamos hoje. E amanhã nós vamos ter a discussão dos desdobramentos, até porque neste ínterim, nesse processo, a história e a política intervieram de maneira bastante forte. A secretária de Habitação que vinha conduzindo esse processo foi demitida pelo prefeito, né? E demitida assim, a partir de uma ordem escrita, por escrito, que foi: tome as providências para anular todas as decisões tomadas até agora pelo núcleo gestor compartilhado. Ela não aceitou, foi demitida, e temos hoje alguém que não vai anular, mas vai tentar modificar tudo. Então, acho que é extremamente importante trazer essa discussão para nós, quer dizer, ela é relevante, e, nesse sentido, também fortalecer a nossa atuação, quer dizer, porque isso também fortalece a nossa atuação
que é por meio do Marcel, que é por meio da Luciana, que são os artigos que eu escrevo aos domingos e que são vistos como a participação do IAU, não do Marcel, da Luciana ou do Carlos. Gilberto? E aí a fala do Gilberto, quem quiser se inscrever, por favor, aí a gente pode concluir, né? Não, bom, queria parabenizar pelo trabalho que vocês tiveram de organizar isso e a gente retomar a discussão do nosso curso. Acho que é fundamental a gente estar dialogando, né, sobre o curso. Eu acho que tem questões importantíssimas que vocês trazem aqui. Eu acho que a possibilidade dessas, pensando aí já para o próximo ano, dessas disciplinas optativas deixarem de ser uma disciplina de um único docente ou de 2 docentes a partir de questões que são próprias a esse docente, que também pode ser importante, mas eu acho que pensar essa disciplina como uma experimentação para uma prática futura, para essa disciplina se tornar um elemento do próprio curso. Acho que isso é muito salutar, né? Seria importante que essas disciplinas então optativas fossem esse lugar de experimentação, e aí com um conjunto de professores atuando. Acho que fazer disso essa experimentação acho fundamental. Então eu gostaria de ver isso sendo realizado. Assim, todas as experiências, o Renato fala algumas, a gente também fez outras experiências de trabalhos conjuntos com professores não só de projeto, mas de representação, de teoria e história, com os portugueses, ou recentemente aqui com nesse representar, que a gente está fazendo um trabalho. Eu acho que cada vez mais a atividade conjunta entre as nossas antigas áreas, porque eu acho que isso já também, no próprio curso, isso se descaracterizou, porque eu vejo muitos docentes da área de representação dando um aporte com relação ao projeto de arquitetura fundamental para os alunos. Então, acho que não são só os professores de projetos responsáveis por ensinar projeto aos nossos alunos, né, sem dúvida nenhuma. E vejo, eu voltei esse semestre para o primeiro ano. Quer dizer, já no primeiro ano a gente tem a cidade de São Carlos como um lugar de trabalho. Quer dizer, é sobre São Carlos que a gente está discutindo, o primeiro ano vem discutindo, pelo menos nesse segundo semestre. Mas eu acho que a gente tem que reformular. Acho que assim como o Renato não se vê um pouco nas disciplinas que ele atua, também não me vejo na disciplina de projeto do primeiro ano como ela está formulada. Eu acho que algumas questões são chave. Os alunos não têm mais, pelos trabalhos, assim, a dimensão técnica não se dá a partir do aluno ele próprio construindo qualquer coisa na cidade. Eu acho que isso aí não existe mais. Pode ter tido um momento em que isso foi importante. Eu acho que hoje não é mais importante. Acho que tem que rever isso, né? Eu acho que no primeiro ano a gente está forçando a mão para que os alunos atuem individualmente, né, e que façam o projeto de arquitetura. Quer dizer, eu acho que essa dimensão é fundamental no primeiro ano. Não dá para a gente dar uma pincelada do que eles fazerem 3, 4 rabiscos e irem para campo, ou para praça, ou para qualquer lugar, construir uma coisa que foi feita pelo pai, pelo avô, ou pelo Dibo. Acho que a gente tem que alterar essa relação. Esse vínculo é outro, né? Então, a gente está tentando mudar isso em conversa com o Suzuki. A gente mudou já um pouco esse semestre, mas eu acho que essa experimentação conjunta com professores de várias áreas, acho que isso é fundamental. Abrir o nosso debate, desmontar essa ideia de áreas que já não existem mais, eu acho fundamental. Obrigada.
Então, aproveitar esses relatos, vamos dizer, de experiência e de avaliação do Renato e do Gilbert, e aqui já cochichei com a Aline, para fazer também um registro do efetivo exercício que agora a Teoria História da Arquitetura e Urbanismo no Brasil tem feito, de análise gráfica de projeto e edifício, né? Que aí está o Renan, né, assentindo com a cabeça, né, e se ele quiser até se colocar, e a gente tem tido excelentes resultados de uma disciplina, enfim, teórica, né, de teoria e história, a gente efetivamente analisar a obra. Então, que é sempre o que a gente quis fazer e tudo, e a gente agora está fazendo um esforço, né, reforçado aí com a Aline, com o estagiário pai, né, de fazer esse exercício. Então, está sendo excelente. E cada vez mais fica claro, né, que isso que o Gilbert falou, não é? Que em todas as disciplinas a gente fala de projeto. Né? A Aline, não sei se a Aline quer complementar, o Renan. Acho que essa experiência a gente tem, inclusive, muito potencial para amplificar. Obrigado, Gilbert, Eulália. Então, olha, não tem mais nenhum colega inscrito, eu acho que eu vou fazer o fechamento. Né? Eu acho que, assim, só repetir algumas questões. De fato, acho que para mim, eu acho que eu falo em nome do Paulo e da Lúcia, que teve que ir para uma banca, é muito legal poder voltar a conversar e conversar coletivamente. Eu acho que o nosso grande desafio é a gente, de fato, conseguir, no semestre que vem, estabelecer uma agenda de trabalho comum que a gente possa, de fato, aprofundar as questões. Eu acho que, né, sabendo, e eu acho que isso a gente deve fazer a partir da congregação, porque semestre que vem nós teremos a eleição, que de alguma maneira isso será importante, uma discussão ampliada, né? Que óbvio que a graduação tem muito a ver com a discussão de direção, mas a direção não se resume à graduação e a gente vai ter que criar espaços para as duas discussões. Então, acho que a CG pode pensar uma proposta e na congregação, no começo do ano, eu acho que agora é precipitado, mas no começo do ano, a gente fechar um calendário para o primeiro semestre para poder, de fato, garantir não só a operacionalização disso, mas a continuidade da discussão. Para não... Aquele velho problema nosso, né? A gente, né, o problema da continuar, conseguir dar continuidade às boas discussões. Né? Eu acho que hoje foi uma boa discussão e a gente necessita, né, dar uma boa continuidade. E, nesse sentido, eu acho que várias questões que o Renato e outros colegas colocaram são importantes, mas, em particular, a questão do Renato frisando a necessidade de estruturar agora ainda, esse semestre, o pensamento, a idealização dessas disciplinas, eu acho que vem a calhar. Né? E eu acho que a gente vai fazer um esforço no sentido de assim, construir melhor essa ideia e, quiçá, até ainda uma outra reunião. Vamos pensar isso, trocar ideias não só na CG, mas com os colegas, né? Com o conjunto dos colegas. Enfim, de qualquer maneira, até o final do ano, espero, nós podemos fazer uma conversa diretamente com a SAAL, né, e os alunos mais interessados, enfim, no debate. E, só uma coisa, na verdade, Carlos, o que eu quis dizer com o nosso distanciamento é que, assim, a gente tem essas experiências das disciplinas, mas a gente não tem enquanto curso, né, nós não temos São Carlos como um objeto enquanto curso. Né? Eu falo isso porque eu estou na CG, a gente não tem, né, isso enquanto curso. O IAL tem uma série de iniciativas que são importantes, mas eu acho que a gente pode e deve, né, ampliar esse nosso vínculo, né, superando as ligações fragmentadas, né, que professores e disciplinas têm com a cidade, e criar uma estratégia comum. É nesse sentido, né, de ampliar a nossa relação com a cidade, que, né, eu citei a experiência dos colegas, porque demonstra uma complexidade urbana, né, que a gente fica, às vezes, nesse circuito mais nobre da cidade, a gente não percebe. Né? E quando vai para a periferia, né, acho que o Davi poderia até colocar, tem uma outra visagem. Então, ainda dentro dessas iniciativas
espécies, mas uma delas é um trabalho que a gente vem fazendo já há um tempo dentro da disciplina de linguagem da arquitetura da cidade, que é trabalhar com o dispositivo de representação das cartografias, né? Não no sentido, né, como o Marcel trabalha via geoprocessamento, mas no sentido que as artes plásticas vêm utilizando há pelo menos uns 10, 20 anos. Né? E como resultado, nesse ano, a gente sempre trabalha São Carlos nesse exercício, e uma das equipes resolveu mapear, via informação do Promemória, o estado do nosso quadrilátero histórico e as demolições que vêm ocorrendo. E como resultado, e aí amanhã a gente ainda está elaborando, esse é um dos exercícios só dos trabalhos resultantes, vem uma equipe do Promemória para ver o resultado, e é um trabalho interessantíssimo, porque na verdade eles estão propondo um jogo, um tabuleiro, chamado Patrimonium, né, em que você pode se incorporar no jogo ou como um demolidor, ou como esse cara que preserva, né? Ou então você incorpora, e não estão definidos esses papéis, você tem que, em dado momento, decidir o que é melhor para si e para a cidade. Né? E aí, assim, esse patrimônio vira o quê? Vira um bar, né? Vira um centro cultural. Se eu faço a demolição, vira estacionamento. Vira uma sequência de lojinhas lado a lado. Quer dizer, a gente está trabalhando em cima de um material muito... o que acontece na cidade, tá? E aí você tem, isso é um grande cartaz que pode ser recortado, também o dado pode ser recortado, os peões recortados, e você monta isso e joga numa escola, por exemplo. Né? Então o pessoal do Promemória vem para ver o que está acontecendo. Mas o que a gente fez na semana passada, a partir de um congresso que está acontecendo Chile, Argentina, Portugal, nós aqui, 4 escolas, são também trabalhos de exploração de representações, e a gente fez uma dinâmica de sortear a esmo, latitudes e longitudes na cidade e ver o que encontrava. E a gente encontrou uma cidade que várias cidades de São Carlos que são impressionantes e que eu acho que elas não estão no nosso mapa mental quando a gente pensa a cidade, para projetar, para representar, ou mesmo para pensar as suas histórias. Né? Desde do CDHU para baixo, por exemplo, né? Toda a dimensão do Cidade Iraci, né? Ou mesmo aqui perto, no Jockey Club. Né? Então, há realidades de franjas, as franjas estão muito mais próximas da casquinha de nós que a gente habita, né? Ou aquela que a gente pensa na própria cidade. Então, acho que se a gente puder encontrar aqui mesmo, né? Acho que a cidade é muito mais complexa do que aquela que a gente tem analisado no próprio curso. Né? E a gente teria ganhos, e a gente teve relatos, inclusive uma líder comunitária do CDHU veio conversar conosco e dizendo, vocês são perguntando, vocês são da universidade? Sim, somos. Olha, então tem muita coisa bacana para fazer aqui. E foi listando. Né? Há um desejo de diálogo, e acho que a gente via não só curso, mas talvez escritório modelo, quer dizer, tem uma série de situações que podem congregar a gente de uma outra forma e a gente ser mais ativo. Eu acho que, inclusive, na paisagem discursiva da própria cidade, a gente existe, e a gente não existe só em uma ou outra esfera, mas a gente está pensando e produzindo. Né? Um comentário. Bom, eu acho que o relato do Davi, eu acho que fala por si, eu acho que é super legal, né? A gente incorporar essa questão. Tem razão de levantar isso, porque tem o projeto de políticas públicas do Tramontano, como ele não está nem aqui, que tem essa relação muito direta. Quer dizer, o que está nos faltando é trazer isso para dentro. Ter o retorno e fazer com que esse retorno, na linha que diz o Davi, reincida e reoriente a maneira como nós tratamos a cidade daqui para lá. Exatamente. Perfeito. Eu acho que assim, nós temos a dificuldade que as experiências... Eu estou um pouco balizado por uma questão que em algum momento foi dito para a gente que nós não temos uma relação de pós-graduação e graduação próxima, não temos uma, né, na avaliação da CAPES. A gente esperneou, acha que não é,
O próprio coordenador de área veio aqui, falou que, nossa, como vocês têm uma boa relação. Mas, de qualquer forma, às vezes eu penso isso. Será que a gente não pode aprimorar essa relação? E nós temos aqui a experiência do Davi, do Tramontano, do Renato, com a disciplina, não sei o quê. Uma série de experiências que tem cunho de extensão, tem cunho de pós-graduação, e que a gente tem uma dificuldade enorme de reverter isso na graduação, porque a nossa graduação tem uma estrutura de disciplinas muito rígidas. Então, eu acho que o segredo para a gente ser mais veloz em levar essas coisas, essas experiências que são positivas, é abrir algum espaço de flexibilidade na nossa carga horária. Né? Porque se a gente não tem esses espaços de flexibilidade, você fica sempre tentando encaixar no teu programa que não é o que o Davi falou, mas, poxa, aquilo pode ser legal. Só que aí não cabe na disciplina dele, estrito senso. Então, eu acho que a gente tem que criar espaços de flexibilidade, porque aí a gente consegue adaptar essas oportunidades que estão acontecendo no campo da pesquisa, no campo da extensão, ou mesmo da atuação individual, da relação com a cidade, etc. Obrigado. Perfeito, Márcio. Dentre outras questões, é justamente essa uma das questões da proposta. Eu ia reforçar isso, e assim, eu tô meio como o Suplicy com a renda mínima, né? Quem militou no PT sabe, na época, em 1990, era toda reunião, ia vir, né? Renda mínima. Não, mas naquela época que não tinha. Então era ele lá, plim, plim, plim. Pregação da renda. Isso, a pregação da renda. Então eu tô meio com assim com o horário do nosso curso. Eu tô convencida. Né? Tanto na viabilização do que o Davi está falando, por exemplo, ter os espaços de laboratórios experimentais, ou laboratório de habitação, ou escritório modelo, extensão efetiva, né? Que inclusive viabilize que o estudante pobre possa trabalhar nisso, inclusive. Né? Então, o horário ajuda para isso, ajuda para a flexibilização e essa questão que o pobre, que o Renato estava falando também, a flexibilização. Nós que damos aula, estudar para poder concentrar no horário. Que os meninos possam, enfim, ir ao cinema e ler finalmente as coisas que a gente pede. Acho que a gente não pode deixar de perder de vista a reorganização do nosso horário, que começa às 8h10, a cada 50 minutos, a gente pode ter um intervalo de 20 minutos, enfim, ter das 8h10 às meio-dia e 50, 1h30, sei lá, um cursão, e toda uma tarde e noite que dá até para namorar os estudantes, né? Que eles estão meio com cara de triste, eu acho que eles precisam, né, namorar mais. E nós também. Né? Então, eu acho que... Estou brincando, mas assim, eu acho que um horário, a gente precisa repensar nisso. Eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. Bom, então assim, muito obrigado. Acho que a CG sai daqui com o compromisso de não deixar essa peteca cair, né, para dar a continuidade que o processo até aqui e essa discussão merece. Então, obrigado.